uma festa aqui de um ano. Ah, ótimo, ótimo, que bom. 5 de janeiro de 2024, Rua Luiz Maranhão, Nova Orleans, Fortaleza, Ceará, Brasil, professor Fernando. Nós iremos continuar novamente com a Missão Caleb, né? Serão todas as noites do dia 14 de janeiro até o dia 28 de janeiro. Todas as noites. Não vão ser só mais as sextas, mas vão ser todas as noites com... O Marcos Cláudio irá voltar, né? Ele está de férias aí da gente, mas ele será o palestrante que irá estar conosco durante todas as noites. Mas essa sexta-feira nós estamos aqui e na próxima sexta-feira nós também estaremos. Esse é o canal Afonso Floresta, nesse dia 5 de janeiro de 2024. Pronto, registrando aqui o primeiro Queridos, culto ao ar livre do ano. Vamos abrir nossas Bíblias, nós vamos fazer uma pequena meditação. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Quem gostaria de Bíblia aí, Rebeca? Quem gostaria de ler a Bíblia? Tem Bíblia aqui para ceder para vocês. 2 Reis, capítulo 4. Quem gostaria de Bíblia pode levantar aí o braço aí, ele vai ceder a Bíblia. Segundo Reis, segundo livro de Reis, ajudem as pessoas também a encontrarem. 2 Reis, capítulo 4. Esse é o canal Afonso Floresta. Você está vislumbrando exatamente o professor Fernando no culto ao ar livre aqui na Rua Luiz Maranhão, Nova Orleans, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, neste dia 5 de janeiro de 2023. Um ano de culto ao ar livre aqui neste local, senhoras e senhores. O tempo passa rápido, né? 2 Reis, capítulo 4. Todos já encontraram? Vocês querem Bíblia aí? Qual o versículo? 1 até o 7. Pronto? Antes de nós lermos, nós vamos orar pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus para que a gente possa ler e entender a palavra dele. Vamos orar. Feche os seus olhos e pense em Deus. Bondoso Deus, neste momento que estamos aqui para lermos a Tua Palavra, te pedimos que Teu Espírito Santo venha falar fortemente aos nossos corações. Tu ouviste, Senhor Deus, os pedidos que foram feitos, os testemunhos que foram colocados, que o Senhor venha atender, Deus eterno, os nossos pedidos de acordo com a Tua santa e boa vontade. Neste momento, Pai querido, também iremos explanar um pouco sobre a Tua Palavra, iremos aprender algumas lições e que nós possamos colocar em prática, Pai querido, que nós iremos aprender. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. Segundo Reis, capítulo 4. No 2 Reis, capítulo 4. William, ajuda aqui elas a encontrar a Bíblia. William? Ajuda aqui a encontrar a passagem. Esse é o canal Afonso Floresta e você está vislumbrando exatamente o culto ao ar livre, que acontece todas as sextas-feiras a partir de 7h30 da noite, exatamente aqui na Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E esse orador aí é o professor Fernando, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Versículo 7. Versículo 7 diz assim: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Queridos, a gente vai aprender algumas lições do texto que nós lemos hoje. Olha só, uma mulher viúva chegou a Eliseu e disse para ela que o marido dela tinha morrido, certo? Quem era o marido dela? O marido dela era um dos discípulos dos profetas, um dos discípulos de Elias, certo? E ele tinha morrido. Ele era um homem temente a Deus, um homem que praticava as coisas certas e fazia tudo aquilo que Deus ordenava. E o que foi que aconteceu com ele? Morreu. Primeira lição que nós devemos tirar hoje: as coisas ruins só acontecem com pessoas ruins? Não. As coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Com pessoas boas. Pronto. Deu a recompensa, né? Deus veio, Foi. Mas o marido dela era bom, eu creio assim, né? o marido dela era uma pessoa boa, mesmo assim morreu. E quando morreu, como foi que a família dele ficou? Ficou em boas condições ou em más condições? Com piores condições. Ela ficou com dívidas, com pessoas, com credores, né? Que naquela época, uma mulher quando ficava viúva, ela não tinha de onde tirar dinheiro, porque ela dependia ou do marido, ou dos pais, ou dos filhos. E pelo que a gente leu na história, dá a entender que os filhos dela eram pequenos e ela não tinha mais marido. E ela estava com uma dívida grande e não tinha como pagar essa dívida. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender é que as coisas boas, ruins, também acontecem com pessoas que são tementes a Deus. Não é só com pessoas que são más, mas as coisas ruins também acontecem. E aconteceu com ela, ela perdeu o marido, ficou numa situação difícil, mas mesmo assim ela foi procurar a quem? A Eliseu, um homem de Deus. Ela era uma mulher de fé, né? Ela era uma mulher de fé, e a gente vai já comentar sobre isso, a questão de mulher de fé. E aí, Eliseu perguntou o que ela tinha em casa. O que ela tinha em casa? Uma botija de azeite. Né? Uma botija de azeite, e aí foi o que ele disse. Ele disse que ela fosse, pegasse as vasilhas dos vizinhos, dos seus vizinhos, não poucas vasilhas, e levasse para casa e enchesse, certo? E aí, gente, aconteceu um milagre. Né? O azeite foi multiplicado a encher todas as vasilhas. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós precisamos de milagres na nossa vida. Alguns precisam de curas, por enfermidade, alguns precisam de emprego, alguns precisam de restauração na família, de relacionamentos. Todos nós que estamos aqui precisamos de milagre. Mas aí nós vamos trabalhar 3 pontos importantes no milagre que aconteceu com essa viúva. A primeira delas: quando a gente precisa de um milagre, a gente precisa também fazer a nossa parte. Olha só, ela chegou para Eliseu, para o homem de Deus, e disse que precisava resolver uma situação financeira. Eliseu disse o que ela tinha em casa? Azeite. Então ela mandou ir procurar vasilhas na casa dos vizinhos. Ela precisou fazer alguma coisa? Precisou. O texto diz que procure vasilhas não poucas e leve para sua casa. Então Deus, Ele trabalha na nossa vida a partir de onde nós não podemos fazer. Porque muitas vezes nós queremos que as bênçãos caiam sobre as nossas vidas e nós não estamos dispostos
a fazer nada. A gente fica achando que somos merecedores, ficamos em casa orando a Deus e pedindo que as bênçãos caiam do céu sem que façamos a nossa parte. E a gente precisa fazer a nossa parte, nós precisamos entender qual é a nossa parte. Olha só, vocês lembram que Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, não foi? Quando chegou, ele estava no túmulo, tinha uma pedra fechando a porta do túmulo. Quando ele chegou lá, ele pediu para que as pessoas tirassem a pedra. Ele poderia, pelo poder dele, ter feito com que a pedra rolasse? Poderia, mas as pessoas também tinham condições de rolar a pedra. As pessoas não tinham condições de ressuscitar Lázaro, mas tinham condições de rolar a pedra. E existem muitas histórias na Bíblia que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque muitas vezes nós estamos atrás de um milagre e queremos só que Deus faça parte dele. Eliseu aconselhou a viúva a ir de casa em casa, nas casas dos vizinhos, e pegar muitas vasilhas para poder encher de azeite. E qual é o tipo de vasilha que Deus pede para mim e para você? Se eu estou atrás de um emprego, se eu preciso de um emprego na minha casa, para mim ou para alguém, essa pessoa precisa ir procurar emprego, essa pessoa precisa se qualificar para esse emprego, e a pessoa não precisa só ficar pedindo. Nós também temos que fazer a nossa parte. Se nós estamos precisando de saúde, né? Nós estamos precisando ser curados por alguma doença, a gente precisa fazer a nossa parte em relação a isso. Eu lembro que o Afonso disse que não conseguia levantar uma cadeira dessa, né? Quando a gente chegou aqui um ano atrás. Verdade, verdade. E pela graça de Deus, ele começou a andar, começou a fazer caminhada, começou a exercitar, e hoje me ajuda a guardar as cadeiras lá na casa dele. O médico deu 3 anos para ele já está com bem 30 anos, né, Afonso? 16 anos que eu sou desenganado por 4 médicos. Graças a Deus. Deu um mês de vida, não deu um ano, outro deu... Mas eu nunca perdi a esperança que um dia ele vai ser nosso vereador. Ah, rapaz, que é isso, pelo amor de Deus. Mas professor, um médico deu um mês de vida, outro deu 3 meses, outro deu um ano, outro deu 3 anos, já se passaram 16 anos. Deus seja louvado por isso. Mas me apeguei a Deus, a Jesus, É a obra, porque deixei de fumar, deixei de beber, Se e for da mudei vontade totalmente. de Deus, sim. a vontade de Deus vai ser porque ele E esse culto aqui é da maior importância. Amém. E nós precisamos, irmãos, importância fazer a fundamental. nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. E sabe o que é algo interessante que a palavra de Deus diz? Aquilo que eu preciso fazer, Deus me diz. Ou através de uma pessoa, ou através de uma impressão forte ao meu coração. Mas, assim como a mulher viúva precisou ir de casa em casa procurar azeite, fazer a parte dela, nós também precisamos sair do nosso estado de inércia, estado de estar parado, e ir atrás da bênção, do milagre. Primeiro ponto, nós precisamos nos levantar e irmos atrás do milagre. Segundo, vocês lembram que aí no versículo 4:4 fala que ela entrou em sua casa e fechou a porta atrás de si. Ela entrou em sua casa e fechou a porta. E muitas vezes a gente não conseguir atingir, alcançar o milagre porque nós deixamos a porta aberta. E quando nós deixamos a porta aberta, tem uma piada antiga que diz assim, né? Por que o cachorro entrou na igreja? E a porta estava aberta. Então, quando a porta da sua vida estar aberta, qualquer pessoa pode entrar. E ela entrou na sua casa, fechou a porta e encheu todas as vasilhas. E nós precisamos entender que a gente precisa fechar a porta das nossas vidas para algumas situações e até mesmo para algumas pessoas. Para que o milagre aconteça, nós também precisamos fechar a entrada de nossas vidas para situações e pessoas. E Deus sabe quais são e você também sabe quais são, porque Deus tem mostrado, tem falado isso constantemente. Nós precisamos fechar a porta. E muitas vezes a principal entrada da nossa mente são aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos. E a gente precisa começar a ouvir, ler e assistir as coisas que nos elevam até Deus, que nos aproximem dele e também nos façam crescer, tanto intelectualmente, como espiritualmente, como emocionalmente. A gente precisa fechar a porta das nossas vidas para algumas situações e Deus vai mostrar para você o que você precisa fechar.
Primeiro ponto, nós precisamos nos movimentar e fazer a nossa parte, sair do nosso estado de inércia. Segundo ponto, nós precisamos fechar a porta nas nossas vidas para algumas situações, algumas pessoas que são contrárias à vontade de Deus na nossa vida. E terceiro, que a nossa fé, o milagre é do tamanho da nossa fé. Ela procurou todas as vasilhas que ela podia, levou para sua casa e começou a encher as vasilhas foram enchendo, até quando? Até quando acabou as vasilhas. E os milagres acontecem na nossa vida de acordo com a nossa fé. E muitas vezes a gente pede ao Senhor, mas nós não acreditamos que isso vai acontecer. E nós precisamos acreditar com fé, confiando que vai acontecer as coisas. Eu estava fazendo um trabalho de recuperação da minha cabeça lá no interiorzinho aqui, da Lagoa do Mar. Uma missionária, ela é muito populosa, assim, conhecida por vários interiores. E nesse dia eu vim embora no domingo e ela vinha na quinta. Aí então se eu viesse no domingo, eu ia desencontrar dela, porque ela só podia na quinta. Então ela disse, não, mas eu só posso no domingo. Eu disse, domingo eu não vou estar lá. Aí sei que ela no meio do caminho voltou, nós se encontramos na quinta. Aí ela falou, olha, você tem que fazer isso aí, que eu acabou de falar. Mas em outra linguagem, né? Fechar as portas para muitas coisas. Né? Fazer retirar, fazer renunciar, pronto. Fazer a renúncia de muitas coisas. Que era para mim poder dar procedimento na minha vida. Se eu quisesse ter alguma coisa na vida, alguma prosperidade, eu tinha que renunciar a muita coisa. Então é isso que eu entendo que seja esse fechar as portas. Amém. Porque se não for dessa forma, a gente não vai nada na vida. Não. Como você falou, a porta aberta, o cachorro entra. E, então a gente tem que vigiar a porta, né? Tem, sim. E acima de tudo, o milagre ele vai acontecer de acordo com a nossa fé. E o que é fé? É confiança em Deus. Deus, ele nunca vai querer nada para nós que seja mal para a nossa vida. Sempre vai querer algo bom, mas nós só vamos alcançar se nós tivermos fé suficiente, acreditar suficiente para irmos atrás e alcançarmos aquele milagre. Fernando, você não acredita que eu vou dizer que eu estou mentindo não, porque eu tenho testemunho aqui. Ela, quando ela entrou na igreja, que ela começou a dar o testemunho lá, falando, orando, que ela foi chamada, né? As filhas dela cantaram, parecia assim uns anjos cantando, as vozes lindas das filhas dela. Aí quando ela começou a falar, ela cantava assim pra mim. Ela veio bem pertinho de mim assim, isso aqui tudo com você. E eu assim, embora, eu quero falar com você. Eu não sabia nem meu nome. E ela, na hora lá, ela me disse. amém. Acredito sim. Para honra Para honra e glória do Senhor. e glória do Senhor. Porque eu conversei com ela debaixo do alpendre de tarde, bem baixinho, só eu e ela. Ela falou lá em voz alta. Todo mundo ouviu. Eu tinha cochichado com ela aqui no ouvido. E pelo visto, Deus está falando com o Senhor de várias maneiras, por várias pessoas diferentes, né? Então, o recado está sendo bem direcionado, que o Senhor possa... Não desista, porque é verdadeiro, viu? A palavra é verdadeira mesmo. Amém, amém. O testemunho que eu tenho a dizer e eu guardo mesmo. E não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de dizer, de contar. Quem quiser saber mais da minha vida, você pode perguntar aqui comigo, se eu passei o que eu sou hoje, tá entendendo? Eu sofri um bocado, mas Aprendeu. pelo sofrimento que a gente aprende, né? Pelo Espírito Santo, né? Aprendeu. Exatamente, o Espírito Santo vem e a gente aprende. E sabe o que é interessante? Quando a viúva chegou a Eliseu, o que ela pediu a Eliseu? Ela pediu uma maneira que ela pudesse pagar a sua dívida. A humildade dela, né? E aí no versículo 7 fala que ela teve azeite suficiente, que ela vendeu, pagou os seus credores e ainda ficou o suficiente para ela se manter com ela e seus filhos. Então o milagre que ela recebeu foi maior do que ela havia pedido. E quando nós entregamos nossas vidas a Deus, sabendo que a gente pode passar por dificuldades, por situações adversas, mas mesmo assim Deus estará ao nosso lado e nosso milagre será maior daquilo que nós estamos pedindo. Você crê nisso? Amém. Que nós possamos crer sempre nisso e precisamos nos levantarmos, fazermos a nossa parte, fecharmos a porta das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos sentimentos para certas situações
e pessoas e, acima de tudo, acreditar que Deus é capaz de resolver a situação na sua vida, resolver a situação na minha vida e transformar a situação, transformar nós mesmos naquilo que Deus quer para cada um de nós. Que Deus venha abençoar você, que Deus venha abençoar a todos nós, para que a cada dia nós possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e deixar com que Ele faça transformação em nossas vidas. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Para nós orarmos e concluirmos nesta noite. Feche os seus olhos, pense novamente em Deus e vamos orar. Bondoso Deus e amantíssimo Pai, nós somos gratos, Pai querido, porque nós temos a certeza que o Senhor quer para a nossa vida é infinitamente superior àquilo que nós te pedimos. Mas nós sabemos, Pai querido, que precisamos entregar a nossa vida a Ti, aqui como foi dito, precisamos fazer renúncias, precisamos fechar a porta da nossa vida para certas situações e certas pessoas, e que nós possamos também, Pai querido, fazermos a nossa parte naquilo que cabe a nós, porque aquilo que cabe ao Senhor, o Senhor é suficientemente poderoso para realizar. Por isso, Pai querido, atenda o nosso pedido, mediante a Tua graça, e que a nossa fé cresça cada vez mais, para que nós possamos receber a bênção que tanto queremos, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, Pai querido, cada pessoa que está aqui, que Teu Espírito Santo venha repousar em cada coração, transformando as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Mais uma vez, querido Deus, pedimos que o Senhor venha nos perdoar pelos nossos pecados e nos ajudar a mudarmos de vidas e atitude e não cometermos mais os mesmos erros. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Palmas para Jesus Cristo. Robertinho. Valeu, Jesus. 5 de janeiro de 2024, portanto, o primeiro culto ao ar livre do ano citado. Valeu, Jesus.